Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 10 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Como prometemos alguns dias atrás, vamos ouvir o testemunho dos missionários que farão a sua primeira profissão neste sábado, dia 17 de julho, na Catedral, na missa das 2h30. Vamos ouvir hoje o testemunho da Maria Vitória. Bom dia, meu nome é Maria Vitória, tenho 27 anos, tenho um irmão mais novo, nasci no norte da Itália, perto de Bolonha. Sou de família católica, mas não frequentávamos muito a igreja. Foi com minha avó paterna que desde cedo aprendi o gosto pela oração, a dialogar com Jesus e Maria toda noite através da Ave Maria. Aprendi a participar na missa todo domingo. Foi uma infância serena, recheada de momentos de oração e devoção. Durante a adolescência, me dedicava bastante aos estudos. Fiz muitas amizades boas na escola, comecei a fazer balé. Porém, aconteceu o triste fato da separação dos meus pais em 2007, que não foi fácil superar. Seguindo o aconselhamento da minha avó, me apeguei à oração confiante em Deus, e foi o que me sustentou. Apesar dessa situação difícil, meus pais sempre foram presentes e se preocupavam que crescêssemos bem. Lembro que minha mãe me mostrava algumas imagens do Brasil, sua terra natal. Contava a realidade da pobreza que existia, das favelas, me falava de Madre Teresa como uma mulher de valor. No meu coração nascia o desejo de encontrar essa realidade e de alguma forma ajudar. Também foi o período que me afastei um pouco da igreja, interessada em sair com os amigos para as festas, passeios, comecei a namorar, a querer chamar a atenção dos rapazes. Enfim, percebi que mesmo com todo esse desejo exterior, eu não me sentia feliz verdadeiramente. Era o período da escola em que devíamos escolher a faculdade e pensei na medicina. Uma amiga me falou da África e isso me fez pensar que eu poderia ser médica lá, para ajudar essa realidade dura de pobreza, principalmente as crianças que mais me tocavam. Foi numa missa de quarta-feira de cinzas na escola, em 2012, que o padre convidou a nós jovens a pedir a Deus um cuore nuovo, ou seja, um coração novo. Isso me tocou profundamente, porque estava cansada e desejava mudar. Então fechei meus olhos e disse: Senhor, dá-me um coração novo. A partir daí retomei meu caminho na igreja. Me convidaram para ser catequista e logo veio o convite para o Yeshua. Me reconciliei com Deus e diante da cruz senti um forte desejo de me abandonar ao seu amor. Me engajei na evangelização e senti uma profunda alegria em servir e proporcionar aos outros esse encontro com o amor de Deus que tive. Em agosto de 2012, participei pela primeira vez da peregrinação em Medjugorje, com todos da Missão Belém. Durante a formação, assisti o documentário da Missão Belém no Haiti. Ouvi o testemunho dos missionários, vi sua alegria, sua entrega vivida ali, naquela pobreza, amando aquele povo, especialmente aquelas crianças sofridas. Fiquei chocada. Foi como um raio de luz que me rasgou interiormente, porque vi realizado exatamente o que estava dentro de mim.
essa entrega na pobreza, na alegria, nos pobres, enfim, ser esposa de Cristo na pobreza. Após 1 ano e meio de discernimento vocacional, vim para o Brasil, em janeiro de 2014, e comecei a minha busca para entender a vontade de Deus sobre mim. Os anos de formação, de autoconhecimento e meio aos desafios, me ajudaram a compreender que Deus me salvou e me chamou para ser totalmente dele. Especialmente os pobres me deram essa certeza interior, como a experiência de Alencar, um irmão de rua, que morreu em meus braços durante uma pastoral de rua. Ele já era nosso filho, pois há anos tentava sair do alcoolismo, das drogas, mas sempre recaía. Por graça de Deus, o encontramos naquela noite fria e chuvosa, e seus últimos minutos de vida foi em nosso meio. Foi sepultado com dignidade e amor. Entendi mais do que nunca que a evangelização é questão de vida ou de morte, pois quantos Alencar a Missão Belém acolheu nesses anos e ajudou a viver plenamente. Sinto que vale a pena dar tudo a Jesus e aos mais pequenos, ser família para eles. Estou feliz por encontrar minha vocação, ser esposa de Cristo, pobre e no meio dos pobres, para testemunhar que o amor de Deus é mais forte do que a morte. Agradeço a todos. Paz e alegria. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Todo aquele que se declarar por mim, eu me declararei por ele no céu. Observem bem o que Jesus fala. Quem se declarar? A palavra declarar significa falar abertamente, publicamente, solenemente, que eu sou de Jesus. Proclamar com a boca e com a vida, com bondade e firmeza, que eu sou cristão. A minha essência é ser de Cristo. Ficar quietinhos e se camuflar não é se declarar, e é uma forma de negar o começo da traição. De cabeça erguida, sem vergonha nenhuma, com humildade e bondade, devemos nos declarar por Jesus, mostrar a nossa alegria de cristãos, para que o mundo veja e se converta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais ao pessoal da casa. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens,
também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Como é forte esta palavra! Jesus nos leva muito a sério. Ele não brinca conosco e nós não podemos brincar de cristãos com ele. Como meditamos ontem, a vida cristã exige opinião, exige uma firme decisão, uma grande coragem. Ou melhor, um grande amor que faz nascer uma grande coragem, porque a coragem sempre nasce do amor. Uma pessoa fascinada por Jesus não lhe rejeita nada. Nada é demais para quem sentiu o amor de Deus. Vice-versa, qualquer sacrifício parece insuportável para quem não ama. Sobretudo os jovens e aqueles que têm um espírito jovem sabem ser generosos, sabem responder com entusiasmo, sem medir os esforços que isso custa. Quando um pai e uma mãe dão a vida a um filho por amor, seguramente não ficam pensando quanto sacrifício custará criá-lo. Somente o amor permite de vencer as intransponíveis dificuldades da vida. Se declarar por Jesus, isso se torna concreto na vida. Se Jesus foi rejeitado, nós não podemos esperar um tratamento diferente. Nunca a vida do convertido foi fácil e muitas vezes levou ao martírio. Quem dava força aos mártires era seu íntimo relacionamento com Jesus. Talvez nem todos conheçam a história dos 40 mártires do gelo, que hoje queremos apresentar novamente porque achamos muito significativa. Trata-se de um relato confiável, chegado até nós através de São Gregório de Nissa, Santo Efrem e São Basílio de Cesareia. Escute esta incrível história para entender o que significa se declarar por Jesus. No ano 320 d.C., milhares de cristãos se espalhavam pelo Império Romano. Apesar de toda a perseguição, o número dos cristãos só aumentava. Havia cristãos em todas as esferas da sociedade, inclusive nas forças armadas, obrigatória para todos os cidadãos do Império. Tudo começou quando o imperador Licínio, como um deus, exigiu que as tropas fizessem sacrifícios e queimassem incenso para ele como Deus. O governador da região, onde estavam os 40 soldados cristãos, fez valer a ordem do imperador. Mas estes se recusaram a oferecer sacrifícios em adoração ao imperador. Eis o antigo relato do processo. Não vamos sacrificar, pois isso é trair a nossa santa fé. O governador, calmamente, mas firmemente, respondeu: Mas o que vocês falarão aos seus companheiros? Pensem, somente vocês de toda a tropa de César irão desafiá-lo? Pensem na vergonha que vocês trarão aos seus companheiros e à sua legião. Mas ainda assim, eles permanecerão firmes em sua posição. Desonrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é algo mais terrível ainda. O governador respondeu: Vocês estão loucos. Vocês não têm nenhum senhor senão César. Em nome dele, eu prometo a promoção para o primeiro de vocês que der um passo à frente e cumprir o seu dever de sacrificar o imperador. A
Após breve pausa, nenhum deles se moveu. Então, Agrícola, o governador, mudou sua tática. Vocês irão perseverar em sua rebelião? Se perseverarem, preparem-se para a tortura, para a prisão e para a morte. Esta é a última chance. Vocês irão obedecer ao imperador? Embora soubessem que o governador não estava brincando, os soldados mantiveram-se firmes em sua resolução. Um deles afirmou: Nada que você vier a nos oferecer substituirá o que perderíamos no outro mundo. Quanto às ameaças de tortura, prisão e morte, aprendemos a negar o nosso corpo, quando o bem-estar de nossa alma está em jogo. Açoite-os, gritou Agrícola. Os próprios companheiros de farda tiveram que prender e açoitar cada um de seus companheiros. Levaram-nos para fora no frio gelado de Sevaste, tiraram-lhes a roupa e os amarraram em postes. Depois de amarrados, foram chicoteados severamente. Após isso, chicotes com pequenos ganchos de ferro rasgaram suas peles nuas, espalhando sangue sobre o gelo. Em meio ao sangue sobre o branco da neve e aos gemidos de frio e de dor, os soldados que espancaram seus próprios companheiros deixaram o local do açoite sem que nenhum dos 40 soldados cristãos voltasse atrás em sua decisão. Depois de algum tempo, Agrícola ordenou que os 40 fossem presos em sua masmorra até que Lísias, o comandante daquela legião, chegasse a Sevaste. Quando Lísias chegou, após fracassar em convencer os 40, chamou Agrícola e ordenou que os levasse para a lagoa, do lado de fora. Lá, segundo os escritos dos padres da igreja, fazia um frio de bater o queixo. Vocês ficarão nus no lago, até decidirem sacrificar aos deuses, disse Lísias aos soldados. Imediatamente, todos os soldados cristãos tiraram suas roupas e correram em direção à lagoa, extremamente gelada, cercada de neve. Correndo, alguns dos soldados gritaram: Somos soldados do Senhor e não tememos nada. O que é morrer, se não entrar na vida eterna? Cantemos, irmãos. Perplexo, Agrícola viu seus guardas cristãos puxando uma canção e correr para o lago congelado. Chegou a ordem que colocassem grandes banheiras ao redor do lago. Sua esperança era que os soldados, antes de congelarem, se arrependessem e caíssem de lá para se aquecer e assim sacrificar ao imperador. Alguns soldados gritavam para os que estavam no lago tentando convencê-los a saírem de lá. Em algum momento, um dos soldados que estavam fora do lago disse estar vendo espíritos com coroas de ouro pairando sobre o lago, parecendo estar estendendo roupas para aqueles que congelavam no lago. Seus companheiros disseram que ele estava ficando louco por causa do frio. Além de estar extremamente escuro, não se podendo enxergar quase nada, o frio cortava seus rostos. Todos deram a vida por Jesus naquele lago gelado. À luz desse luminoso testemunho, vamos ouvir de novo a palavra que Deus hoje nos doa. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebul, quanto mais ao pessoal da casa. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido,
proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está no céu. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegamos agora a escolher o nosso propósito, que nos ajude a colocar em prática o quanto compreendemos. Vamos nos declarar por Jesus com a nossa vida. Todo aquele que se declarar por mim, eu me declararei por ele no céu. Paz e alegria a todos. Eu me declararei por ele no paraíso. Paz e alegria a todos.
salvar. Aos povos, raças e nações veio ensinar que na vida outro Deus não há. Não há. Declaramos Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações.